Olá, aqui é o André Nunes, psicólogo, e venho aqui falando sobre um assunto sobre o alcoolismo. Nos meus dois primeiros vídeos falei o que é o alcoolismo, quais os prejuízos que causa para a pessoa que faz o uso de bebidas alcoólicas de forma excessiva, e hoje quero trazer para vocês os prejuízos causados de quem bebe para a sua família. Normalmente, a família perde a estrutura, vive num sofrimento onde toda essa angústia, a incapacidade da família cercam a pessoa que faz uso do álcool. Com o uso constante do álcool, a pessoa costuma a ter problemas de saúde grave e a família começa a ter despesas ou ter que ter internações hospitalares constantes. Dessa maneira, tendo sempre um desgaste de estar se locomovendo para o hospital. Além do mais, de que a pessoa que faz uso da bebida, normalmente ela era provedora de uma casa, normalmente trabalhava, mantinha seu ambiente familiar financeiramente e daquilo que era necessário. A mulher tinha o apoio dele para a estrutura dessa casa e com o uso constante da bebida e com os passar dos anos, essa pessoa perde a capacidade de gerenciar a sua vida e tudo o que está ao seu redor, sendo um grande causador de constrangimento para a família, além de causar grandes prejuízos com brigas, violência familiar, além de brigas na rua, acidentes de trânsito, correndo risco de morte ou mesmo de problemas físicos decorrentes do uso constante do álcool. O ambiente de uma família que vive com dependente de álcool é um ambiente que nós chamamos de ambiente alcoolista. E o sofrimento, a angústia é tão grande que a família costuma dizer que só quem vive é quem sabe. Os filhos vivem angustiados, vive aquela relação onde a mãe e o pai estão constantemente brigando. Normalmente os filhos têm dificuldades no aprendizado, porque não conseguem assimilar aquilo que está aprendendo pela sua vivência traumática dentro de casa. As famílias sofrem com toda essa relação porque normalmente se perde a direção daquela família. A esposa, que por anos tenta manter essa situação, às vezes até por condições financeiras, porque não sabe e não tem como sustentar seus filhos. É algo desgastante, algo que causa um tumulto gigante e atormentador para aquela família. A família sofre com um sentimento constante da frustração de buscar vários meios de ajuda e o dependente de álcool não aceitar. Primeiramente, por ele não reconhecer que ele é dependente, que ele para quando puder, que ele que mantém a casa. Porque vamos pensar, uma pessoa que trabalha durante 20, 30 anos, ele sempre foi o mantenedor da casa. Ele sempre trouxe para dentro da casa o sustento. São poucas as famílias que a esposa consegue sustentar sua casa, independente se seu marido está no vício. Então essa pessoa começa a desenvolver vários problemas dentro dessa família, porque com o uso constante do álcool, ele se mantém afastado da realidade dele. Não consegue perceber o trabalho de que a esposa tem que fazer para manter a casa e os filhos. Não consegue perceber que os filhos estão crescendo. E muitas das vezes perde a autoridade sobre os seus próprios filhos. Então o dependente de álcool se torna uma pessoa, às vezes, que não consegue compreender o que está passando em torno dela. E isso, até alguns casos mais graves, começam a ter delírios de ciúme, desenvolvido de forma patológica pelo álcool. Começa a achar que a esposa tem uma outra pessoa fora porque ela está tendo algum tipo de comportamento estranho. É que ele não consegue perceber que ele está tão distante da realidade dele que ela precisa ter que fazer alguma coisa para dar conta de, às vezes, manter a casa e a criação dos filhos. E o que eu tenho a dizer hoje sobre essas famílias, que elas podem mudar nessa condição que estão vivendo. Desde que busquem ajuda, que busquem novas atitudes e que tentem enxergar que o dependente de álcool, apesar de ter por muitos anos sustentado uma casa, ter trabalhado, chegou ao ponto que ele não consegue gerenciar sua vida.
porque se tornou-se uma pessoa com o problema do alcoolismo, uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e que deve ser tratada, deve ser acompanhada. As famílias precisam buscar ajudas, buscar apoio para superarem e lidarem com essa situação, pois o dependente de álcool muitas das vezes não vai aceitar ajuda, muitas das vezes irá precisar com que a família converse, pressione e busque ajuda por ele. Então espero ter ajudado a esclarecer para as famílias que os seus dramas, o seu sofrimento é algo muito difícil de ser lidado. É algo que faz com que a sua estrutura, a sua vida fica muito conturbada. Mas isso não é por culpa dos filhos ou por causa de culpa da esposa, e sim da responsabilidade daquele que bebe e que não consegue perceber que a sua vida está causando transtorno em volta dele. Conto aqui com você no próximo vídeo, onde falarei sobre como buscar ajuda para o dependente de álcool, como a família pode buscar ajuda. Também podem consultar o meu site André Nunes Psicólogo e o meu canal no YouTube André Nunes Psicólogo, onde tem os vídeos que falam sobre as questões de álcool e droga, onde as famílias possam buscar ajuda e apoio. E claro, há 17 anos trabalho na orientação de famílias e sempre trabalho com as questões que eles nos trazem. Deixe aqui os seus comentários, deixe aqui aquilo que você gostaria que eu pudesse falar para orientar e dar apoio à sua família. E como eu sempre digo, quem ama não desiste. Não desista primeiramente de você. Muito obrigado, até mais.